Quem é o Senhor da Seara? Quem, afinal de contas, comanda tudo isso que nós estamos vendo aqui nesta noite? Mais uma vez, eu gostaria de ler apenas o versículo 2, é de onde tiramos o nosso tema, quem é o Senhor da Seara? E dizia-lhes, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Tradições mais antigas, né? Dizia seara, como nós estamos vendo na projeção. Por isso o título, quem é o Senhor da Seara? Você sabia, meus irmãos, que além dos 12 discípulos famosos que caminhavam com Jesus, ele também mantinha um grupo de 70 homens à parte dos discípulos. Esses homens eram usados apenas em momentos especiais, como este agora, faltando poucos dias para a sua crucificação. Jesus se deu por conta que ainda havia algumas cidades onde a palavra dele ainda não havia chegado, cidades que ele ainda não havia visitado, ele ainda não havia estado, mas ele queria muito pregar a palavra de Deus naquelas cidades, e então ele enviou esses 70 discípulos, 70 homens, à frente dele, para lhe preparar o caminho, assim como João o Batista havia feito por ele antes. Ele enviou esses 70 homens, e eu pergunto, por que 70 homens? Por que 70 discípulos? E aí nós podemos especular as razões do número 70. Será que o número de cidades que Jesus precisava visitar antes da sua morte batia com o número de discípulos enviado? Seriam 70 cidades e por isso 70 discípulos. 70 anciãos, se você se lembra bem, subiram com Moisés no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da palavra de Deus, e aqueles homens viram a glória de Deus no Monte Sinai. Será que esses 70 discípulos estavam para ver a glória do Cristo ressurreto? Também havia 70 membros no Sinédrio judaico, a corte jurídica, a corte religiosa de Israel. Será que Jesus queria mostrar que agora haveria uma nova ordem no plano de Deus e que não incluía mais o Sinédrio? 70 homens haviam traduzido o Velho Testamento para a língua grega, e essa tradução foi chamada de Septuaginta, porque levou 70 homens para fazer a tradução, e agora os 70 discípulos de Jesus irão traduzir de forma bastante simples as palavras dele para os pecadores perdidos. Porém, o mais importante de tudo é observar que nenhum dos 70 homens foi aqui chamado pelo nome. Em nenhum momento o nome de qualquer um deles é dado. Só Deus sabe até hoje quem eles foram. Porém, nós sabemos de uma coisa, que eles voltaram muito felizes com os resultados. Então, do que adianta ser chamado pelo nome, ser reconhecido pelo nome, como Judas Iscariotes foi, pois ele fazia parte dos 12, mas não ser uma pessoa salva e lavada no sangue de Jesus Cristo? Por que eles foram enviados de 2 em 2? Esta é uma boa pergunta, para mostrar a importância do trabalho em equipe. Eu sempre digo que a obra de Deus não é a obra de um homem, mas é a obra de um povo. Amém, irmãos? Segundo, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a verdade deve ser estabelecida. E terceiro, para que haja encorajamento e ajuda mútua em tempos de necessidade. Mais importante que tudo, meus amados, eles estavam preparando o caminho para o Messias. Eles não foram preparar o caminho para o Império Romano, que era uma instituição política.
e nem mesmo para o judaísmo, que era uma instituição religiosa, mas eles foram preparar o caminho para ninguém mais, ninguém menos que o próprio Filho de Deus, que até então estava habitando na terra. Então, nesta noite, quem é o Senhor da seara e por que devemos obedecê-lo? Porque o nosso empenho na propagação do Evangelho, porque a nossa dedicação nos cultos da igreja, porque o nosso entusiasmo a respeito do compartilhamento da palavra de Deus. Quem é o Senhor da seara? Por que devemos obedecê-lo? Porque Ele conhece o estado de seu campo. Ninguém conhece o mundo melhor que Jesus. Ninguém sabe quais são as maiores necessidades do ser humano do que Jesus. Também porque Ele conhece o estado de seus obreiros. Ele conhece a vida de cada um de nós. Ele sabe nossos pontos fortes e fracos. Conhece as nossas limitações e o nosso potencial. Conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Sabe o que vamos dizer antes da pronúncia da primeira palavra. Sabe o que estamos pensando e sentindo. Sabe o que nós vamos fazer quando nem mesmo nós ainda planejamos. E Ele conhece os resultados de sua ceifa. Ele sabe de antemão o que irá acontecer quando eu e você saímos para também semear a semente do Evangelho. Em primeiro lugar, missões é o maior trabalho do mundo. Missões é o trabalho mais importante, mais essencial que existe no mundo. Jesus não exagerou quando Ele disse grande é em verdade a seara. O que acontece quando o agricultor passa da hora de fazer a sua colheita? Ele coloca tudo a perder. Meses e meses de trabalho serão perdidos se os frutos não forem recolhidos na hora certa e do jeito certo. E assim também Jesus, fazendo uma analogia, está ensinando que existe um momento certo para semear a palavra de Deus. E este momento é agora. Grande é em verdade a seara, ou seja, por onde você e eu andarmos, por onde eu e você passarmos, haverá almas perdidas para serem recolhidas, para serem ceifadas, mas não por muito tempo, porque elas morrem, porque elas se mudam, e principalmente porque elas ficam velhas e endurecidas. O mundo globalizado usou a pandemia do novo coronavírus para impulsionar a sua nova agenda social sobre a humanidade e se livrar de governos conservadores que estavam atrapalhando as suas mudanças. Eu quase nunca menciono o nome de pessoas, principalmente de políticos, mas eu posso mencionar o nome de uma atriz de Hollywood chamada Jane Fonda. Jane Fonda, por exemplo, assim que estourou a pandemia do novo coronavírus, ela disse que a Covid-19 foi um presente de Deus para uma certa ala política, ideológica. Então ela disse que a Covid-19 foi um presente para uma certa ideologia política. Veio na hora certa, veio na hora H. E um político brasileiro, cujo nome também eu não posso citar, disse: ainda bem que a natureza criou o coronavírus para provar a importância do governo, a importância do Estado na vida das pessoas. E apesar de que o governo é importante, eu tenho uma notícia: eu não preciso do governo, eu preciso de Deus. E o governo jamais pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, amém, irmãos? Mas não foi só o mundo que se aproveitou dessa grande oportunidade para semear a sua pregação e a discórdia.
Eu creio que as verdadeiras igrejas também se aproveitaram da grande oportunidade que foi a Covid-19. As verdadeiras igrejas não se esconderam. Você sabia que nós aumentamos milhares de inscritos nas nossas plataformas digitais? E você sabia que ajudamos muitas famílias através de cestas básicas e aquisição de remédios? Só eu, e eu digo isso para a glória de Deus, pela graça de Deus, eu paguei pessoalmente mais de 30 consultas para algumas pessoas que pegaram o vírus, mas que não tinham para onde ir. Eu conhecia médicos que acreditavam no tratamento precoce, e então, pela graça de Deus, eu colocava essas pessoas em contato com esses médicos, pagava as consultas, essas pessoas eram acolhidas, e elas eram tratadas, e, pela graça de Deus, todas elas sararam, e nenhuma delas precisou ir ao hospital. Mas foi um tempo, irmãos, de muita evangelização, e foi um tempo também de muitas pregações proféticas, não políticas, porque a igreja não foi chamada para pregar política, mas a igreja foi chamada para pregar profecias, e através de profecias, nós passamos a entender o que estava acontecendo neste mundo, e o que está acontecendo neste mundo. Foi um tempo de muita evangelização, grande foi a nossa oportunidade, e continua sendo, pois nós ainda estamos diante da possibilidade de mais pandemias, talvez mais graves que a última. Nós estamos diante da possibilidade de uma terceira grande guerra mundial, e desta vez com o uso de armas nucleares. E não é à toa então que Jesus está dizendo para nós, do século 21, grande é em verdade a seara, abram os seus olhos, vejam as oportunidades que vocês estão contemplando neste momento na história da humanidade. Pregar o Evangelho sempre foi mais importante que achar a cura para o câncer. E a razão é simples: pessoas morrem, e quando elas morrem, ou elas vão para o céu, ou elas vão para o inferno. Por isso que um ateu, certa vez disse para o fundador do Exército da Salvação, o general William Booth, disse: olha, se eu acreditasse no céu e no inferno, como vocês cristãos acreditam, eu estaria andando sobre os joelhos pelas ruas de Londres, e rogando para que as pessoas fossem salvas, clamando para que se arrependessem dos seus pecados e se convertessem a Jesus Cristo. E aquelas acusações atravessaram o coração do general William, e ele praticamente se desfez de todos os seus bens materiais, e ele doou todo o seu dinheiro para a fundação do Exército da Salvação, que até nos dias de hoje evangeliza e ganha almas para o Senhor Jesus Cristo. Mas é verdade o que aquele ateu disse: se nós realmente acreditássemos na existência do céu e do inferno, nós estaríamos clamando pela salvação das pessoas, e nós acreditaríamos que a pregação do Evangelho é mais importante que achar a cura para o câncer. Para o mundo, no entanto, grande é possuir saúde, é possuir dinheiro, é possuir educação acadêmica, é viver os prazeres da carne e da vida, é possuir bens materiais. Mas para Deus, grande é ter o seu nome, o meu nome, escritos no livro da vida. Os 70 homens retornaram da sua jornada felizes, porque eles foram bem-sucedidos. O texto diz: curaram enfermidades, expulsaram demônios, operaram milagres em nome de Deus. Mas Jesus deixou algo bem claro para eles, que o melhor de tudo era ser salvo.
ter certeza que quando você morrer, você vai para o céu. Veja o verso 12. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém, irmãos? Então, nesta noite, não se alegre, irmã Sueli, porque você, graças a Deus, acabou de vencer um câncer. Não se alegre neste momento, irmão, porque você acabou de arrumar um grande emprego. Não se alegre, Carol, porque você acabou de terminar a sua faculdade, ou porque você acabou de se casar, ou porque você acabou de ter filhos. Tudo isso realmente faz parte de ser feliz, faz parte da nossa alegria terrena, mas a maior alegria que existe, Jesus disse, alegrai-vos antes, porque estarem os vossos nomes escritos nos céus. Em outras palavras, seja feliz na salvação. Certo homem rico e saudável, feliz, disse, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Ele pensou que iria viver muitos anos, desfrutando da sua saúde, da sua riqueza, mas Deus o parou e lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então a certeza de que vamos morrer, a certeza de que não vamos viver para sempre neste mundo, deveria nos conscientizar sobre a importância do Evangelho. E nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Quem concorda que missões é o maior trabalho do mundo, nunca deixará a igreja. Quem concorda que missões é o maior trabalho do mundo, nunca deixará de evangelizar, nunca deixará de investir na grande comissão de Cristo, nunca mesmo. Mas a expressão grande que Jesus usou também expressa o tamanho do Evangelho, não só a urgência, mas o tamanho do Evangelho. João 4:34 diz, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E assim podemos dizer, podemos afirmar que a maior obra no mundo é ganhar almas para Jesus Cristo e edificá-las. Não existe nada mais importante que ganhar almas e edificá-las. Se você perguntasse hoje para um professor de faculdade federal, quem foi a pessoa mais importante no mundo? Jesus Cristo ou Sócrates? A maioria deles diria Sócrates. Se você perguntasse quem foi a pessoa mais importante, o apóstolo Paulo ou Alexandre o Grande, a maioria deles diria Alexandre o Grande, é claro. Quem foi mais importante, Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, ou Albert Einstein? E a maioria deles diria Albert Einstein, é claro. Quem foi mais importante, o pastor Jaime Rose ou Albert Sabin? Albert Sabin, é claro. Isso porque esses professores não acreditam no céu e não acreditam no inferno, mas eles precisam acreditar na morte. Eles não podem negar a morte, amém, irmãos? Mas eles não acreditam que há vida após a morte. Mas o Senhor da Seara, que é Jesus Cristo, nos ensina que missões é o trabalho mais importante do mundo. E só a igreja consegue realizá-lo. Agora, se missões é o trabalho mais importante, logo, missionários são os trabalhadores mais importantes do mundo. Missionários, pregadores, ceifadores, são os trabalhadores mais importantes do mundo. Porém, Jesus fez essa ressalva, mas os obreiros são, diga alguém, são poucos. Sabe qual é a profissão mais procurada no Brasil, nos últimos 10 anos, talvez 20 anos? Alguém sabe? É a área de direito, Felipe. Há mais advogados
Há mais advogados na população do que clientes para esses advogados. Mas quando se trata de obreiros, são poucos. Muito trabalho, mas poucas pessoas para executá-lo. E o que acontece? Quando há muito trabalho, porém poucos trabalhadores, então esses poucos estão trabalhando demais para suprir a falta dos outros. E esta é uma lei de mercado, né? Muito conhecida entre nós. Agora mesmo no Brasil, principalmente na região sudeste, nós estamos em falta de serralheiros. Por isso que nós estamos tendo que comprar nossas portas, janelas e portões já pré-fabricados, mesmo não sendo do nosso gosto, porque nós não achamos mais serralheiros para fazer essas coisas por nós. Eles estão em falta no mercado. Os poucos serralheiros que há não estão dando conta dos pedidos. E assim também acontece em missões, assim também acontece na obra missionária. Está sobrando serviço e faltando trabalhadores qualificados. O famoso evangelista norte-americano Billy Graham, se quisesse, ele teria sido o presidente dos Estados Unidos da América, com a maior votação de todos os tempos, se quisesse. Ele era querido e respeitado por todos, republicanos e democratas, e a mídia não ousava criticá-lo ou difamar a sua reputação. Então por que Billy Graham não concorreu à Casa Branca? E ele mesmo deu a resposta. Ele disse: eu não me rebaixaria deixando de ser um pregador da palavra de Deus para ser o presidente do país mais poderoso do mundo. Jesus deixou bem claro que almas poderão se perder, e elas estão se perdendo por falta de obreiros, assim como os grãos do campo podem se perder por falta de ceifeiros. Esta é a analogia do texto. Nós estamos perdendo muitas oportunidades por falta de voluntários, por falta de obreiros. Os jovens não querem mais saber do ministério, não querem ser chamados. No filme evangélico, A Colheita, o pai de família morreu alguns dias antes da colheita de sua plantação. O filho mais velho, sozinho, não iria conseguir salvar a colheita. A mãe e os filhos não pararam de orar. No dia certo, antes de perder o trigo, a família ouviu um rombo, barulho à distância, cada vez mais forte. E era o barulho, era o rombo de uma multidão de vizinhos que se uniu para fazer a colheita em benefício daquela família que tinha acabado de perder o pai. E eu gostaria muito que nós assistíssemos só alguns minutos deste filme, só para você entender o que Jesus quis dizer: orai ao Senhor da Seara para que mande obreiros, porque poucos são os obreiros. Vamos assistir e depois eu volto. Crescer na fazenda foi uma grande experiência. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós fazíamos tudo juntos. Trabalhávamos duro no campo o dia inteiro, enquanto minha mãe preparava verdadeiros banquetes. Senhor, agradecemos pelas bênçãos concedidas, assim como pela comida que o Senhor nos deu. Amém. Amém. Vamos começar. Jerry, me passa o purê de batatas. A hora do jantar era o melhor momento da nossa família. David falava sem parar sobre ser um cowboy e Charlie, por outro lado, estava sempre nos fazendo rir. O jantar certamente era a hora preferida do meu irmão Bob. Eu sou Jerry, o mais velho. Eu tinha que tomar conta de todos esses garotos. Mamãe e papai estavam sempre muito ocupados. Mesmo assim, eles aproveitavam cada oportunidade para nos ensinar alguma coisa nova sobre a fazenda, sobre trabalho duro e principalmente sobre amor e respeito. Posso dizer que éramos uma família muito unida. Nossa fazenda era grande.
os campos de trigo iam tão longe que se perdiam de vista. Papai trabalhava duro plantando naqueles campos para que no final do verão o trigo estivesse maduro e a safra pronta para ser colhida. E ele dizia: garotos, quando a colheita estiver pronta, nós teremos que estar preparados ou poderemos perder toda a safra. Eu sabia como era importante a colheita e nunca duvidei nem por um minuto que estaríamos prontos. Mas não era tempo de colheita ainda e na fazenda nós tínhamos muitos outros trabalhos para nos ocupar, como selar os animais e levar o gado para o pasto do sul. Cavalgar com papai e o tio John era sempre uma aventura. E mesmo quando as coisas estavam além do que eu poderia dar conta, papai sempre acreditava em mim e de alguma maneira sempre dava certo. Uma vez que o serviço estava pronto, antes de voltarmos para casa, nós conversávamos, como homens, sobre o trabalho pesado, bons amigos e, é claro, sobre a colheita. Eu nunca deixava aquele pasto sem aprender alguma coisa importante com o meu pai e nunca deixava de levar alguma coisa especial para a mamãe. Enquanto nós esperávamos o trigo amadurecer, Charlie e eu ajudávamos papai a carregar o feno. Nós dois trabalhávamos tão duro quanto podíamos para ver quantos fardos de feno poderíamos carregar, pois quanto mais levávamos, mais poderíamos contar vantagens aos nossos amigos quando íamos para a cidade no sábado. Eu me lembro bem desse dia. Era um dia muito quente, mais quente do que o normal, mesmo para um dia de verão. E apesar de meu pai não ter se queixado, eu sabia que ele estava tendo uma daquelas dores de cabeça. Tudo bem, pai. Quando acabávamos de levar o feno, íamos direto trabalhar na colheitadeira para que ficasse pronta para a colheita. Sempre me maravilhava diante do quanto o papai podia fazer e eu trabalhava bem do lado dele. Como de costume, papai nos levou para passear no campo naquele fim de tarde. O pôr do sol fez tudo parecer quente e dourado. Papai costumava falar para Bob que Deus tinha pintado o céu daquela maneira só pra gente. Nós conversávamos sobre o nosso dia, sobre a época da colheita, que agora não demoraria muito a chegar. Papai disse que seria uma grande colheita. Foi um dia longo e eu dormi um sono pesado naquela noite. Tão pesado que eu não escutei o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Na manhã seguinte, eu acordei com o som de vozes familiares. Fiquei surpreso, porque era muito cedo. Charlie, acorda. Por que Você tá estavam ouvindo? aqui? O que está acontecendo lá Eu pensei, o embaixo? que está acontecendo? Nada, vamos lá. Volto logo. Sim. Escutei mamãe e vovó conversando em voz baixa. Então, mamãe nos chamou. Jerry, Charlie, Dave, preciso falar com vocês. Aconteceu uma coisa com seu pai. Eu olhei nos olhos dela e sabia que era uma coisa ruim. Na noite passada, ele ficou muito doente. Nós tentamos ajudá-lo, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ele acabou morrendo. Seu pai está no céu. Meu pai se foi. Num instante, nossa vida foi mudada para sempre. As dores de cabeça dele, pensávamos que era só por causa do calor. Era como se o tempo tivesse parado. Foi tão doloroso que eu pensei que a dor nunca mais passaria. Senhor, sabes que este momento é muito difícil para nós, mas te agradecemos muito por estar aqui conosco. Nós agradecemos. Mamãe fez o melhor que pôde para continuarmos. A hora do jantar era a mais difícil.
força. Nós orávamos para que Deus nos desse força. Precisávamos um do outro agora mais do que nunca. Sentíamos muitas saudades do papai. Nos dias seguintes, nós ficamos ocupados demais. Tio John logo veio nos ensinar outros trabalhos. Cada um de nós fazia a sua parte. Até nossa amiga Amy veio nos ajudar. Andávamos pelo campo e conversávamos, tentando achar algum sentido em tudo aquilo. Eu me lembro muito bem que quando seu pai... Foi precisava Amy de que me ajuda, lembrou que quando meu pai precisava de ajuda, ele orava. E isso é o que deveríamos fazer. E nós oramos e conversamos sobre os bons momentos e tentamos olhar para frente. Mas tudo o que eu via eram problemas. Eu estava preocupado com a colheita que viria logo. E como meu pai dizia, se não estivéssemos prontos, nós perderíamos tudo. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não queria perder a colheita. Eu não queria desapontar o meu pai. Sendo mais velho, eu senti uma grande responsabilidade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente com medo. Eu orei a Deus para que mandasse alguém para ajudar. Pensei que as coisas iriam melhorar, mas só pareciam piorar. O tempo ficou quente, muito quente, e o trigo amadureceu mais rápido do que se esperava. Meus piores medos estavam diante de mim. Sem papai, não tinha ninguém para trabalhar no campo. Foi difícil, mas mamãe e nós não parávamos de orar. De manhãzinha, Charlie e eu estávamos no celeiro alimentando os cavalos. Eu adorava esta parte do dia, mas agora isso só parecia nos lembrar que estávamos mais perto de perder o trigo. Era comum o silêncio na fazenda, mas nesta manhã eu ouvi um som fraco e distante. Era um tipo de ronco que ficava cada vez mais forte e mais alto. Eu mal podia acreditar no que via. Estamos chegando na fazenda. Uma atrás da outra, grandes, enormes colheitadeiras. Parecia que o mundo inteiro estava vindo para nossa fazenda. Olha só! Aqui, vem aqui! Começando pelo grande campo do norte, as rodas varriam o trigo para dentro das máquinas. Lado a lado, elas se moviam de um campo a outro. Enquanto eu via as máquinas descarregando trigo dourado, eu lembrei do papai e das minhas orações, e então eu entendi que não estava sozinho. Todas essas pessoas tinham seus próprios trabalhos para fazer, mas vieram nos ajudar. Juntos, eles fizeram o que ninguém poderia ter feito sozinho. Em um dia, eles fizeram toda a colheita.
colheita estava feita, o trigo estava salvo, o campo estava limpo. Depois as famílias se reuniram na parte norte da fazenda para o maior banquete que jamais tinha visto. Eu fiquei maravilhado com a quantidade de pessoas que vieram nos ajudar. Era hora de celebrar. Todos participaram ajudando na colheita. Até o melhor amigo de papai, Sr. Hanson, e o irmão de Amy, Tom, estavam lá. Mamãe mal podia acreditar como a tia Sally e a Sra. Johnson estavam se dando tão bem. E Harry Bender e o Sr. Sanders, não que eles não se dessem bem, é que eles não costumavam fazer muitas coisas juntos. Era como se alguma coisa muito especial estivesse acontecendo ali. Eu acredito que a colheita foi o que uniu as pessoas. Tio John contou que aquele dia o fez lembrar uma história da Bíblia quando várias pessoas estavam famintas para conhecer a Deus. Porém, não haviam trabalhadores suficientes que falassem dele para elas. Jesus disse: quando chegar a hora da colheita, orem para que Deus mande trabalhadores para ajudarem a colher. Foi o que fizemos com o nosso campo e este é um dia que eu nunca vou esquecer. Vamos orar. Gracioso Pai, agradecemos pelo dia de hoje. Ajudar com a colheita, de uma forma ou de outra, mudou completamente a todos nós. Era hora de nos unirmos. Era tempo de colheita. Eu até hoje vou à fazenda e ando pelo campo assim como eu fazia quando eu era criança. Estes campos foram meu mundo e as coisas que Deus me ensinou naquele verão, quando vi todos se unirem para colher o nosso trigo, ficarão comigo para o resto da minha vida. Agora eu entendo a lição da colheita. Existe um outro campo, o campo de Deus, cheio de pessoas que estão prontas. Da mesma maneira que a minha família orou para que alguém viesse nos ajudar a fazer a colheita, pessoas no mundo todo oram para que outras pessoas as ajudem a fazer a colheita espiritual nas suas terras, nas suas cidades, nas suas escolas. Para todo lugar que eu olho, eu vejo pessoas perdidas sem a mensagem do amor de Jesus Cristo. E a urgência que sentimos na nossa fazenda é a mesma urgência que existe hoje. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos orar, investir, falar de Jesus a um amigo, até mesmo ir para outra terra. Este pode ser o maior tempo de colheita espiritual da história e por isso mesmo todos somos necessários. É hora de nos unirmos. E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É tempo de colheita. Hoje Jerry e David são homens de negócios vivendo em Colorado e Montana. Bob é um pastor na Califórnia. Charlie está envolvido em missões no mundo todo. E mamãe está vivendo perto da fazenda em North Dakota. Todos eles ajudando na colheita espiritual. Da mesma forma que Jesus nos ordenou, rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie obreiros para a Seara. Aqui na história, as mesmas pessoas que oraram foram enviadas. Os 70 oraram e os 70 foram enviados. Por isso, nesta noite, se você resolver orar por mais ceifeiros, tenha cuidado. Talvez Deus chame você mesmo para cumprir essa oração. Obreiros precisam ser qualificados, eu sei. Caso contrário, eles arrancam o trigo com o joio, né? Pior que a falta de obreiros é a infiltração de falsos profetas e de neófitos em nosso meio, destruindo a obra de Deus e deturpando o Evangelho. É melhor lidar com a falta de obreiros do que com
a presença de falsos profetas. Mas com certeza, irmãos, missões é o trabalho mais importante do mundo. E os missionários são os trabalhadores mais importantes do mundo também. Não sei se eu consigo terminar essa mensagem, mas vou tentar. Mandamentos precisam ser obedecidos. Jesus disse no versículo 3: Ide, eis que vos mando, como cordeiros ao meio de lobos. Por que Jesus nos mandou orar sobre a necessidade maior de missões, que é a participação de obreiros? Oração é sempre o primeiro passo que damos para fazermos a obra de Deus. E Deus, Ele é o Senhor da seara, não é uma igreja, nem uma denominação religiosa. E Deus é quem escolhe, e Deus é quem envia, mas Ele somente escolhe e envia quem se prontifica. Agora, olha a expressão rogai, rogai. Essa expressão ela é muito forte. Rogai ao Senhor da seara que envia obreiros. Essa expressão rogai é a mesma usada na expulsão de um demônio. Isso quer dizer que a mesma força empregada para exorcizar alguém endemoniado é usado também para convencer alguém a ir, a se render ao campo missionário. Ninguém quer se render ao campo missionário. E quase ninguém é devidamente qualificado para isso, não quer se sacrificar para isso. Agora Jesus disse cordeiros no meio de lobos, quer dizer que nós não podemos e nem precisamos agir como o mundo para alcançar o mundo. Vejamos então, para terminar, algumas instruções que ele deu aos 70 discípulos. Foram mais ou menos 5. Ele disse: não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas. O que ele quis dizer com isso? Eles não deveriam se preocupar com as questões financeiras ou materiais. Hoje a grande maioria dos obreiros se preocupa quanto que a igreja pode pagar. Eu não sei se eu posso viver só com aquele dinheiro. E há muitas igrejas vazias de pastores, porque os pastores não querem fazer tendas, né? Eles querem trabalhar apenas para a igreja, mas não lhes ocorre que eles poderiam ter um trabalho, poderiam ter um emprego. Os primeiros 6 anos do meu ministério eu fazia tendas. Eu trabalhava como professor, minha esposa trabalhava como professora. Foram os primeiros 6 anos lá em Goiânia. Nós não tínhamos sustento e nós tínhamos que trabalhar. E nem por isso o ministério foi prejudicado. Ao contrário, eu creio que o meu trabalho secular ajudou muito no nosso ministério. Segunda instrução: e a ninguém saudeis pelo caminho. Eles teriam que evitar distrações com etiquetas sociais. Nada de ficar perdendo tempo aí com a socialite, ou com a elite da sociedade. Nada de ficar perdendo tempo, mas eles deveriam ser focados na missão deles. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Então eles deveriam se hospedar com pessoas boas, hospitaleiras, pessoas que realmente queriam recebê-los. Nunca impor a presença deles numa casa que não quisesse recebê-los. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, ou seja, sejam contentes com o que vocês estiverem recebendo, não peçam por mais, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, ou seja, essas pessoas que estão ajudando vocês, elas não estão fazendo caridade, mas elas estão apenas valorizando o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Aí vem o verso 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
Então os 70 discípulos jamais deveriam levar a rejeição para o lado pessoal. Não era eles que o povo estaria rejeitando, mas a Jesus mesmo. Portanto, irmãos, o sucesso dos obreiros não se encontra nos resultados, nem positivos e nem negativos, mas sim de que forma eles estão representando o Senhor da Seara. E eu termino com o verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Nesta noite, todos nós estamos sendo enviados. E talvez haja entre nós pessoas que Deus está chamando para o ministério. Mas todos nós fomos enviados. A colheita precisa ser feita. O campo está muito vasto para a colheita. Mas faltam obreiros, faltam participantes. Vamos fechar os olhos e vamos deixar que Deus continue falando conosco nesta noite.